Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar dos 25 anos da urna eletrônica aqui no Brasil. Para alguns, o moderno sistema parece uma invenção recente, mas que agora, no mês de maio, acabou de completar 2 décadas e meia de serviço essencial e decisivo no processo eleitoral do nosso país. Para falar desse assunto, vamos receber hoje, de forma virtual, o Daniel Vobeto, que é secretário na área de Tecnologia de Informação do TRE-RS, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e também o professor Alexandre Basílio, especialista em Direito Eleitoral e também especialista em Direito Digital. Para começar os nossos questionamentos e explicações, eu inicio pelo Daniel Vobeto. O secretário de Tecnologia da Informação do TRE, que pode nos explicar um pouco do funcionamento da urna eletrônica. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Olá, Matheus, tudo bom? A urna eletrônica, né, ela é essencialmente um computador, a gente pode dizer, mas um computador diferenciado. Tem algumas características de segurança que o diferenciam de um computador normal. É um sistema onde nós temos um software desenvolvido, ele é auditado, depois vai para dentro da urna eletrônica, ela é preparada a partir de dados também que são controlados pelos sistemas eleitorais, de forma que nós chegamos no dia da votação com uma urna eletrônica com os programas e os dados oriundos da Justiça Eleitoral, passíveis de auditoria prévia. E nesse dia da votação, então, esse equipamento ele funciona numa lógica onde nós começamos a votação, o início da votação ele é marcado pela emissão de uma zerésima, que é um documento que mostra que nós não temos votos ainda naquela sessão, e aproveita para imprimir a lista dos candidatos daquela urna eletrônica, para qualquer tipo de dúvida no local, a gente já tem aquela lista vindo da própria urna eletrônica. E depois, ao longo do dia, a gente vai tendo a coleta dos votos, né? Então, essa coleta de votos, ela se dá mediante uma identificação do eleitor, isso é uma coisa que modifica, que é uma grande diferença que nós temos da urna em relação ao sistema tradicional, antigo, né, de votação manual, onde o fato do eleitor se identificar perante a urna eletrônica afasta muito a possibilidade de fraude por parte do mesário, fica muito mais difícil se incluir votos de eleitores que não estão presentes, por toda uma questão de controle de presença. Então, se eu voto no lugar de alguém, depois essa pessoa aparece. Então, tem uma série de situações que dificultam esse voto. O eleitor vai votando, ele vai colocando o seu voto, ele vai montando a sua cédula à medida que vai fazendo suas escolhas, e ao final esse voto ele é registrado num registro digital da urna, onde a gente guarda o número digitado por cada candidato, e ao final da votação é feita uma apuração desse resultado. Essa apuração, então, ela imediatamente, antes de qualquer providência adicional, é impressa, a gente imprime um boletim de urna, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele, sobre a importância dele na questão da segurança do processo eleitoral, e aí depois a gente transmite esse dado para o tribunal, onde a gente faz a totalização. Então, em vias bem rasas e bem rápidas, assim, essa é a forma de funcionamento da urna eletrônica. Depois a gente pode ir explorando alguns detalhes aí que forem mais interessantes. Perfeito. Agora eu pergunto para o professor Alexandre Basílio se essa mudança do voto impresso para o voto eleitoral digital, eletrônico, se isso significou um avanço, uma evolução para o processo eleitoral como um todo. Olá, Alexandre, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Saudações, Matheus, e a todos os telespectadores da TV Câmara. Bom, esse processo de votação eletrônica, desde a sua concepção, ele veio para melhorar todo o sistema eleitoral brasileiro. Nós sabemos que no passado nós tínhamos muitas fraudes em razão do fator humano. Então não era incomum, por exemplo, no momento da contagem dos resultados, cédulas desaparecerem. Inclusive há casos de pessoas que durante a contagem desses votos até mesmo chegaram a comer algumas cédulas de votação. Então o processo eletrônico, que ele, embora tenha 25 anos do projeto atual, essa ideia de votação eletrônica, ela vem lá desde 1935, né, quando aparece pela primeira vez no nosso Código Eleitoral a ideia de uma máquina de votar. Mas já em 58, Sócrates Puntel, ele já tinha criado, aperfeiçoado um equipamento que, embora nunca tenha sido utilizado, mas já havia a máquina de Puntel, que era uma máquina destinada a totalizar votos de eleitores.
em razão de todos os problemas que nós tínhamos na apuração desses votos manuais naquele tempo. E essa ideia agora, por fim, de imprimir o voto após o voto eletrônico, ela, embora do ponto de vista tecnológico, ela até faça sentido em razão das ideias de auditoria, das ideias de um sistema eleitoral independente de software, mas ainda assim, quando os especialistas em tecnologia falam da impressão como o único meio de garantir confiabilidade ao voto, eles estejam se esquecendo de todas as outras etapas que fazem parte do sistema eleitoral. E essas outras etapas, quando eu implemento um fator humano, ele impacta em todos os outros princípios do sistema eleitoral eletrônico. Então a gente precisa ver com muito cuidado qualquer alteração nesse procedimento, porque muito provavelmente vai trazer outros impactos em princípios tão importantes quanto ao princípio da integridade, que é quanto o que eles defendem ser necessária essa auditoria a partir de um voto impresso. Esse voto impresso, a gente precisa pensar que ele terá que ser contado por alguém, ele vai passar por um manuseio humano, e todas essas etapas elas acabam incluindo problemas ao nosso sistema eletrônico de votação, que nos últimos 25 anos não foi detectado qualquer tipo de falha ou de fraude, e é óbvio que a gente tem muitos argumentos para combater com relação a isso, e várias questões já são discutidas atualmente em razão de toda essa questão do voto impresso. Então a gente precisa realmente aprofundar em vários argumentos, e ninguém melhor que o Daniel Vobeto, que é secretário de tecnologia do TRRS, que com muita propriedade vai nos ajudar a esclarecer a maior parte dessas fake news sobre o processo. Exato. Então, Daniel, desde 1996, quando aconteceu a implementação da urna eletrônica nas primeiras votações, a tecnologia de lá para cá evoluiu muito e vem evoluindo cada vez mais rápido. Então, para entrar nas minúcias da urna eletrônica, eu gostaria que você explicasse como funciona hoje o que seria a cédula eleitoral de maneira eletrônica, por favor. Bom, essa cédula eleitoral eletrônica, ela é um mecanismo que foi introduzido depois da eleição de 2002. Ela foi criada numa proposta de substituição ao voto impresso, que foi testado em 2002 e apresentou uma série de situações problemáticas que levaram o Congresso Nacional a recuar e tomar a decisão de cancelar o modelo de votação impressa na eleição brasileira. Então, à medida que o eleitor ele faz o registro do seu voto, ele é primeiro guardado na memória do computador e aí depois é montada uma cédula. E essa cédula ela é guardada depois dentro da urna eletrônica, em uma espécie de arquivo, digamos assim, uma tabela dentro da urna, né? A estrutura ela é um pouco diferente, mas a gente pode imaginar uma tabela, só que nessa tabela a gente faz para cada cargo a gente faz um sorteio da posição em que esse voto vai ficar dentro dessa tabela. Então, há um mecanismo ali na hora de gravar isso para embaralhar esses votos, de forma que a gente não consiga depois, numa análise em cima desses dados, identificar o voto de alguém, que seria uma das vulnerabilidades apontadas para o voto impresso, onde eu poderia dizer para um candidato, olha, você deve votar em mim, e para deputado estadual, você vota no candidato tal, e para deputado federal, você é candidato tal. Então, alguma combinação esdrúxula de candidatos que ninguém imaginaria votar, então vote num candidato de extrema direita para deputado estadual e um de extrema esquerda para deputado federal, por exemplo, e vote em mim. Então, dificilmente alguém reproduziria esse voto, e aí, na eventualidade de uma verificação, de alguma forma alguém acessa esse voto, poderia identificar que existe aquele voto no determinado candidato a senador, a governador ou a presidente, com aquela combinação de votos para deputado, por exemplo. Então, seria uma forma de quebra do sigilo do voto. Do jeito que a gente guarda na urna eletrônica, não existe essa possibilidade, pois eles são embaralhados ali dentro. E ao final da votação, então, a gente soma esses votos e gera o boletim de urna. Mas essa cédula digital embaralhada, ela fica disponível depois da eleição, pesquisadores, qualquer interessado pode solicitar esse arquivo para poder verificar como que se deu a votação. Por exemplo, foi a partir dessas cédulas digitais, da análise dessas cédulas digitais, que nós pudemos identificar na eleição de 2018, que 115 mil eleitores gaúchos votaram para o candidato 17 no cargo a vereador. Notadamente eleitores que estavam achando que estavam votando para presidente, mas votaram para governador. E muitos desses acabaram alegando no dia da eleição que apareceu voto nulo quando votou para presidente, né? Então, a partir desse tipo de análise que a gente consegue ter esse tipo de situação.
falou muito do sigilo e do acesso aos votos. Então eu gostaria de te perguntar, quais os profissionais têm acesso ao registro de votação? O registro de votação ele é público, tá? Então todas as pessoas têm acesso a esse registro. Depois que os dados são expedidos da urna eletrônica, o TSE disponibiliza esse dado. Na verdade, ele fica nos TREs, o volume de dados é bastante grande, mas qualquer interessado pode solicitar esses dados para fazer análise, fazer estudos. Então não há qualquer tipo de restrição sobre o acesso a esses dados. Agora, uma coisa muito importante que nós temos dentro desse processo de votação é que o mais importante aqui é garantir que aquilo que o eleitor digita na tela da urna é o que realmente foi gravado naquele registro, né? E esse é um grande ponto de discórdia que muitas vezes traz preocupação para as pessoas. E para isso nós temos a questão de que o desenvolvimento do software da urna eletrônica ele é público. As pessoas não é exatamente público, há uma certa limitação para isso, mas há várias entidades legitimadas para fazer essa análise, entre eles os partidos políticos, OAB, Ministério Público, os poderes, Congresso Nacional pode fazer, a Polícia Federal faz esse trabalho efetivamente, então eles podem lá olhar o que tem no programa da Justiça Eleitoral, e esse programa depois compilado, o processo de tradução do programa da linguagem humana, linguagem de programação que ele é feito, para a linguagem de máquina que o computador executa. Esse processo todo é público também, e aí quando isso é feito, a gente assina o programa de forma que a urna eletrônica só reconhece o programa original, então aquele programa que foi verificado anteriormente. Esse é o ponto crucial do processo. Nesse ponto a gente consegue garantir efetivamente que aquilo que é digitado pelo eleitor é o que vai ser gravado nesse registro de votos, né? Depois que gravou ali, é um processo mais ou menos tranquilo, esse dado é público, a gente consegue depois revisar se a urna contabilizou corretamente o voto, isso pode ser feito com muita facilidade, assim como a gente pode depois revisar a partir de urna se o processo de totalização feito lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele foi correto e seguiu realmente a vontade do eleitor, somando os votos que vieram sem nenhum tipo de troca de votos. E Alexandre, aproveitando também o seu conhecimento na área do direito digital, quais pontos você destacaria para legitimar a urna eletrônica como a prova de fraude ou como o melhor sistema a continuar a ser implantado no processo eleitoral do Brasil? Matheus, esse é um assunto extremamente interessante, bastante polêmico, e eu, como o especialista também da área de computação, de direito digital, eu preciso inclusive até mesmo concordar com toda a internet quando eles dizem que nenhum sistema digital é 100% seguro. Em tese, se a gente fosse analisar, nenhum sistema realmente é seguro. Só que a urna eletrônica, ela não conta, a segurança do voto eletrônico do Brasil não conta como único componente a urna eletrônica. Nós temos diversas etapas ao longo do caminho, com mais de 90 barreiras de proteção, para evitar que, ainda que houvesse uma tentativa de manipulação dos votos eletrônicos, essa tentativa tivesse sucesso. Porque em algum momento nós vamos identificar a tentativa de fraude e, se isso acontecer, em se identificando, essa urna seria anulada. Então, eu costumo até brincar com os meus alunos invertendo a lógica. Em vez de falar quais são os pontos de segurança, eu costumo brincar desafiando-os a pensar em como fraudar uma eleição no Brasil e analisando todas as etapas. Do ponto de vista do leigo, ele simplesmente pensaria, eu pego a urna, entendo todo o software, faço a alteração, e ao fazer a alteração, eu digo que ao votar em 99, eu vou desviar o voto para 98. Se fôssemos analisar a urna como um equipamento eletrônico tão simplesmente, assim como um computador, isso em tese, olhando do ponto de vista da tecnologia, da programação, seria inclusive bastante fácil. O grande problema é que esse sistema ele é muito hermético. Ele é todo fiscalizado desde o seu início até o fim, e só para que vocês tenham ideia, a gente tem resoluções do TSE específicas que vão ditar as regras sobre a fiscalização. Temos na própria lei eleitoral, artigo 66 da lei 9.504 de 97, disciplinando todos os fiscais, quem pode acompanhar o processo. E olha, observem, 7 meses antes da data do primeiro turno, todas as entidades fiscalizadoras que o Daniel Vobeto mencionou, elas já se cadastram para fazerem parte de todas as etapas de fiscalização do processo eleitoral. Então pensem, o código, que é o código que vai tratar, que vai trabalhar dentro da urna para fazer o somatório, para receber os candidatos, esse código-fonte, quando ele é trabalhado, várias entidades já vão fiscalizar. E para você
que nos assiste, que talvez tenha dificuldades em entender o que é um código-fonte, o que é um algoritmo, pense nisso como uma receita. Se você tem uma receita de cenoura, é muito improvável que o resultado dessa receita de cenoura, quando a receita é realizada, você tendo todos os ingredientes, o modo de preparo, tempo de forno, o resultado esperado é um bolo de cenoura. Muito improvável que saia um bolo de chocolate. Se sair um bolo de chocolate, você retorna e verifica se em algum dos ingredientes tinha chocolate. A mesma coisa é um código-fonte. Se você analisar o código-fonte verificando o que ele vai fazer a partir do momento que ele receber os votos, é muito improvável que ao ler o código-fonte, não percebendo nenhuma inconsistência, na prática, lá no resultado, haja alguma incoerência. Então, o ponto-chave dessa primeira etapa de fiscalização é acompanhar a produção e a lacração, que nós chamamos, né, de a estabilização do código. Quando você lacra, você não tem mais como alterá-lo. Então essa primeira etapa do processo é essencial. E nessa primeira etapa nós temos Polícia Federal, temos o Exército, temos entidades fiscalizadoras partindo das próprias universidades públicas federais, temos outras entidades de fiscalização que podem se cadastrar. E o mais interessante, Matheus, é que além de tudo, essas entidades, quando elas argumentam que elas não tiveram oportunidade de ver todo o código, elas podem produzir softwares que vão fazer a checagem do código. Então não há desculpa para dizer que eu não sei o que está dentro daquele código. E aí, várias outras etapas, sucessivamente, elas têm os seus métodos de garantia, de segurança e auditoria. E Alexandre, levando todo esse comportamento da urna eletrônica que o senhor acabou de trazer e também tratando do desafio que o senhor, como professor, propõe aos seus alunos, que me parece bastante interessante, eu lhe questiono se existiriam razões para se voltar ao voto impresso no Brasil. Matheus, quando se fala em voto eletrônico no mundo inteiro, nós trabalhamos 5 princípios diferentes. O primeiro princípio que a gente sempre trabalha ao se tratar de voto eletrônico é o princípio da integridade. Esse princípio ele pode ser desdobrado em 2 faces. A primeira face desse princípio seria explicada com uma expressão bem simples. Integridade, nesse aspecto, é o fato de os votos serem expressos como pretendidos. Ou seja, eu pretendo votar no 99 e eu vou votar no 99. Então, como foi pretendido, o voto foi expresso. Observem que, do ponto de vista desse princípio, já há uma irregularidade, uma inobservância dele, quando o eleitorado não consegue executar o voto como pretendeu. O próprio Daniel Volbeto diz que, pelo registro digital do voto, foi descoberto que 115 mil eleitores gostariam de votar em 17 para presidente, mas votaram em 17 para governador, em razão de um equívoco desses eleitores. E não havia candidato 17 no estado do Rio Grande do Sul, portanto 115 mil votos foram anulados, né, para esse cargo de governador, gerando, é claro, um baita prejuízo de representatividade. Bom, então a primeira face da integridade seria essa, mas nós temos uma segunda face da integridade, que é os votos serem contados como foram expressos. E aí a ideia que as pessoas têm é de que esta é a única fase que há desconfiança no processo eleitoral brasileiro. O fato de os votos serem contados como eles foram expressos. Se eu votei em 99, eu quero que conte 99. Eles não confiam nessa fase. E aí, todos aqueles que defendem o voto impresso como uma panaceia, como uma solução absoluta para todos os problemas, eles se esquecem que vários outros países já contam com votos impressos e ainda assim são passíveis de fraudes. Recentemente houve um relatório internacional falando, por exemplo, das eleições da Venezuela, que conta com votos impressos, e ainda assim, por este relatório, a eleição não era confiável, o resultado ele não representava a realidade, a representatividade que aqueles eleitores gostariam de externar, e foi considerada uma eleição fraudulenta, ainda com voto impresso. Então, de todos os princípios, eu falei sobre a integridade, mas a gente ainda tem o princípio do sigilo do voto, o princípio da autenticação, o princípio que nos Estados Unidos eles chamam de enfranchisement, e ainda temos, por fim, o princípio da disponibilidade. Quando, para analisar ou para verificar, para confirmar o princípio da integridade, eu insiro um fator humano, um processo de votação, eu preciso verificar se esse novo processo de verificação do voto, que é a impressão, se ele não altera ou prejudica os outros princípios. Porque, por exemplo, vamos verificar. Em 2002, houve a implementação de um sistema de impressão de voto no Brasil, em vários estados, inclusive Santa Catarina. Neste procedimento, as impressoras elas travavam, elas picotavam o papel, elas não cortavam o papel, elas aqueciam e geravam problemas.
Então, quando eu insiro uma impressão no sistema, eu preciso verificar se isso não afeta os outros princípios. Nesse caso, já afetava o princípio do sigilo do voto, porque se o papel, o canhoto, ele trava na impressora, o técnico de urna e até mesmo os mesários, quando se dirigirem à urna para resolver aquele problema, vão verificar a impressão do voto, em quem aquela pessoa votou. Já está violado o sigilo. Além disso, eu preciso verificar quanto ao princípio da disponibilidade se esses excessivos travamentos no sistema, no módulo impressor, não vai gerar uma indisponibilidade do sistema, atrasar o processo, fazer com que pessoas não votem. E quando pessoas não votam, eu violo também o princípio chamado de enfranchisement. A pessoa não conseguiu exercer o seu direito de voto. E ela não exerceu porque, em razão de constantes atrasos, outros afazeres, sol, chuva, intempéries. Então tudo isso é extremamente complexo para a gente simplesmente defender que a solução para o Brasil é voto impresso. Nesse momento, na minha opinião, talvez devêssemos nos preocupar em analisar todos os outros princípios se estão sendo observados como deveriam, em conformidade com a legislação, para só depois pensarmos em implementação de melhorias. E verificar, é claro, se essas melhorias não vão afetar os demais princípios. É um assunto bem complexo e, infelizmente, politizamos o funcionamento da urna e várias pessoas repetem a exaustão voto impresso sem entender minimamente o processo brasileiro. Muito bem, obrigado Alexandre pelas informações, pelo esclarecimento também. Agora vamos mudar o foco do nosso programa um pouco, levar a nossa conversa para a área de logística. Eu gostaria de perguntar para o Daniel quais as vantagens técnicas da utilização da urna eletrônica em um processo eleitoral tão grandioso e numeroso como o que é feito no Brasil. Bom, a urna eletrônica, ela traz em uma certa parte do processo várias facilidades logísticas, especialmente no pós-eleição, onde nós temos uma economia de tempo muito grande na totalização. O processo logístico e a mobilização de pessoas que nós tínhamos no pós-eleição era uma coisa muito grande, né? O que trazia, além de demoras, custos, trazia, obviamente, riscos, que são a grande causa da criação da urna eletrônica, porque naquela fase de apuração dos votos que nós tínhamos depois da eleição, a gente tinha ali um número de fraudes realmente muito grande, isso realmente existia, e por conta disso é que foi criada a urna eletrônica. Na fase anterior à urna à votação, a urna ela traz algumas complexidades, e mesmo depois da votação, já que nós temos toda uma questão de preparação específica dessa urna, na urna anterior de lona nós só tínhamos que lacrar a urna e verificar que ela estava vazia. Agora a gente tem uma preparação da urna, há um cuidado de distribuição da urna para a sessão correta, tem uma série de cuidados que a urna eletrônica nos traz do ponto de vista logístico, né? Então a gente ganha no pós-eleição e tem certamente algum tipo de dificuldade no pré-eleição. Essa questão do pós-eleição, da logística, é um dos pontos que a proposta de voto impresso ela acaba também impactando, porque a gente passa a ter que ter algum processo de recontagem em algum momento, porque se a gente imprime voto, obviamente, quem pede para imprimir pretende que depois se reconte esses votos. Então isso geraria algum processo de logística que nós não temos mais hoje, além do trabalho que daria, dos custos, isso traria os riscos ao processo que realmente é o grande foco de preocupação da Justiça Eleitoral. E Daniel, assim como o professor Alexandre, você também salientou que a falta de informação talvez tenha levado alguns eleitores nas últimas eleições a votarem de forma errada. Então eu lhe pergunto se essa falta de informações é um dos fatores que contribui para o questionamento da validação da urna eletrônica como processo eleitoral seguro. Eu não tenho a menor dúvida disso, Matheus, que não se trata nem de falta de informação, nós temos um excesso de desinformação, onde são veiculadas, especialmente pelas redes sociais, mensagens em massa, trazendo inverdades sobre a urna eletrônica. Então, aquilo que nós já conversamos aqui um pouco, que o Basílio explicou muito bem, da fase de preparação do software da urna, verificação pelas entidades e o que significa aquele cuidado ali, né? Que essa parte do processo, que realmente é a parte que o voto impresso melhor endereça, digamos assim. Né? Então, quando a gente fala de voto impresso, nós estamos realmente fazendo essa verificação da autenticidade
do voto, então de que realmente o voto dado pelo eleitor será o voto computado, e isso depende, no nosso modelo de hoje, e entendemos que é um modelo bastante adequado, depende eminentemente do software. Então a gente tem esses processos de verificação do software e as pessoas simplesmente vendem a ideia de que não há qualquer possibilidade de verificação do software. Depois da eleição, nós temos a fase de transmissão e totalização dos votos, e ali nós também temos muitas notícias falsas que circulam, especialmente da eleição de 2014, nós temos notícias falsas dando conta de que haveria fraudes após a totalização, e muitas pessoas defendem o voto impresso como uma alternativa para isso, esquecendo de que há o boletim de urna. Então as pessoas simplesmente não sabem que há o boletim de urna ou não conseguem completamente seu funcionamento e propõem o voto impresso para a solução dessa situação. Então isso é uma coisa que assusta um pouco a Justiça Eleitoral, porque as pessoas propõem o voto impresso sem saber exatamente por quê, elas entendem e escutam um discurso de que a urna é inauditável. Inclusive foi criada agora uma ideia de que a proposta não é mais voto impresso, é a proposta de voto auditável, tentando vender uma ideia de que o processo eleitoral atual não é auditável, o que absolutamente não é verdade. Como o Basílio falou, nós temos inúmeras barreiras de segurança no processo, inúmeras oportunidades de verificação do nosso sistema eleitoral, e de alguma forma essa informação não chega às pessoas, e com isso as pessoas acabam acreditando que o voto impresso é uma coisa absolutamente essencial. E aí esquecem completamente dos riscos que esse voto impresso traz. E essa parte dos riscos nos preocupa muito. À medida que é colocado como uma solução simples de ser implementada, e que nós sabemos que há uma série de problemas, e no mínimo esses riscos devem ser compartilhados por todos. Então quem propõe o voto impresso, quem apoia o voto impresso, tem que saber das consequências dele. Então aquilo que o Basílio colocou, de que nós podemos ter negação ao direito de voto por conta de filas exageradas no dia da eleição, isso deve ser entendido e compreendido por todos, porque depois nós teremos filas, não adianta bater as portas do TRE e reclamar que houve filas. Porque as pessoas dizem, não, são problemas que podem ser resolvidos, vamos buscar soluções para os problemas. Eu aceito fila, só que depois quando tem fila não é na casa dessas pessoas que irão bater reclamando. Então, essa é a preocupação da Justiça Eleitoral, que é quem tem a obrigação constitucional de resolver o problema, né, de implementar uma eleição segura para todos, e com bom funcionamento, para que todos os princípios da eleição possam ser contemplados, para que o direito ao voto possa ser plenamente exercido. Nós temos essa responsabilidade de implementar. Então, qualquer medida que seja feita para, teoricamente, aperfeiçoar o sistema, ela tem que considerar todos os aspectos para que não haja prejuízos posteriores. E Alexandre, o senhor falou anteriormente que a análise e conferência desses votos após a votação é algo acessível para o público. E agora, na última resposta, também salientou que muitos questionam essa conferência, essa auditoria. Mas essas mesmas pessoas que questionam essa auditoria do voto eletrônico, elas buscam o acesso à informação após o processo eleitoral? Ou elas questionam sem nem mesmo buscar a informação correta no TRE? Perfeito, Matheus. Essa pergunta é a pergunta-chave para esse nosso debate. Infelizmente, tudo que gira em torno da urna eletrônica foi politizado. E sendo politizado, é um excesso de inverdades, como disse com muita propriedade meu amigo Daniel Vobeto. Se a gente analisar, Matheus, essas regras sobre o processo eletrônico de votação, elas não estão na cabeça de uma ou de outra pessoa, ou são invenção da Justiça Eleitoral. Existe uma resolução aprovada por todos os membros do TSE e que determina quais são as regras que devem ser seguidas. E essa resolução ela vai deixar muito claro, no artigo 4º, todas as etapas de fiscalização disponíveis. E hoje, de forma resumida, lendo a resolução 23603 de 2019, qualquer um que nos assiste pode verificar todas as etapas de possibilidade. O texto vai listar 8 etapas, só que essas 8 etapas elas são desdobradas em uma série de possibilidades de fiscalização. O grande problema, Matheus, é que eu costumo brincar com os meus alunos que a grande maioria das pessoas hoje que criticam são os famosos manifestantes de sofá. Ele critica pelo simples prazer de criticar. Às vezes, lobotomizado, repete uma expressão sem pensar em absoluto o que aquilo significa. Então ele fica voto impresso, voto auditável, mas ele nem sabe o que significa. Ele nem sabe como funciona o processo brasileiro. Ele repete a exaustão que, se fosse bom, o sistema seria usado em outros países, que em nenhum outro país existe urnas como as nossas, e falam uma série de bobagens.
sem conhecer minimamente o nosso procedimento. Então, no final, por exemplo, Matheus, olha que interessante. Nós temos hoje no Brasil 5.570 municípios. 5.570 municípios. Desses 5.570, pouco mais de 3.000, algo em torno de 3.200 municípios, têm 10.000 eleitores. Nesses 3.200 municípios com 10.000 eleitores, quem dá o resultado da eleição? Já pararam para pensar em quem dá o resultado da eleição? Aí muitos vão pensar, é a Justiça Eleitoral. Não, estão enganados. Em 3.200 municípios brasileiros, quem dá o resultado da eleição são os próprios partidos políticos. Por quê? Assim que a gente encerra o processo de votação, em cada sessão eleitoral do país é emitido o boletim de urna. Esse boletim de urna, ele traz o resultado da votação daquela sessão, daquela urna em específico. O que os partidos se mobilizam para fazer? Eles colocam um fiscal em cada uma dessas sessões. Esse fiscal ele fotografa esse boletim de urna, encaminha para uma central do partido. Essa central do partido tem uma planilha em Excel e vai somando todas as sessões. Como são poucas sessões, eles rapidamente conseguem somar tudo, já têm o resultado e já saem para comemorar. Enquanto eles fazem carreatas em 3.200 municípios brasileiros, a Justiça Eleitoral ainda está recebendo, por sua logística, recebendo as mídias de resultado. Então, essa parte da transmissão, ela não é capaz de alterar em nada o resultado, porque o resultado já está sendo comemorado. E nesses 25 anos, até houve um caso. E aí eu posso até contar como um caso cômico, houve um caso em que o resultado dos partidos políticos divergiu do resultado das eleições, apurado lá na Justiça Eleitoral. E aí disseram, eles já estavam comemorando, só que na verdade eles tinham perdido. Por quê? Porque em uma das fotos dos boletins de urna, uma pessoa se esqueceu de enviar a última sessão eleitoral, que era a sessão que faria a diferença. Então aquele grupo que já tinha comprado carne, cerveja, que já estava comemorando, ele na verdade era o grupo derrotado. Então, de forma com muito fair play, eles ainda doaram todas aquelas benesses ali, a carne, a cerveja, tudo aquilo que seria usado para comemorar, doaram para o partido adversário, que realmente era o vitorioso. Então a divergência houve em razão de uma falha do partido em sua apuração, mas nunca houve divergência entre o apurado pelo partido quanto à Justiça Eleitoral. Então o resultado, ele independe da transmissão e totalização. E pasmem, a alegação de fraude quanto a 2018, vociferada por boa parte dos grupos políticos no poder atualmente, vai dizer que a fraude das eleições de 2018 está na transmissão e totalização dos resultados, uma vez que em dado momento o Nordeste já tinha sido 80% apurado, o Sudeste 20%, e nesse momento um dos candidatos tinha 49%. E como o eleitorado dele não era no Nordeste, ele pensa, poxa, se lá já apurou 80%, só tem mais 20%, e no Sudeste apenas 20% está apurado, e eu já estou com 49%, então vou vencer no primeiro turno. Só que o grande problema é que esses números não eram confiáveis. Não havia apuração de 80% no Nordeste e 20% no Sudeste. O que acontece é que ele se baseou em informação equivocada e, no final das contas, ele achou que teria havido uma fraude no processo de transmissão e totalização. Qual que seria a medida básica que ele deveria ter tomado? Verificado todos os boletins de urna no Brasil inteiro e contado, ele mesmo, providenciado uma contagem dos boletins de urna, em vez de se preocupar tão simplesmente com a totalização feita no TSE. Então, meios de auditoria e fiscalização existem. O que precisa é mais informação. Agora, Daniel, nós já falamos aqui bastante do sistema, dessa possibilidade ou não de uma fraude na eleição e também levando em conta tantos questionamentos acerca do processo eleitoral. Eu queria saber se existiria de alguma forma a possibilidade da mudança da contagem de votos eletrônicos. Daniel? Perdão. Não, a contagem dos votos, como nós falamos, o momento que a urna registra o voto no RDV, que é o Registro Digital do Voto, e depois nós temos a totalização de voto pela urna, para que seja transmitida, a apuração de votos pela urna, para que sejam transmitidos depois a apuração. Dentro desse processo, nós temos essa situação de que, primeiro, há uma série de barreiras de segurança que impedem que, dentro da rede da Justiça Eleitoral, haja qualquer tipo de manipulação desse voto.
durante a transmissão de dados, os dados são absolutamente protegidos. Há dois processos: há processo de criptografia, que embaralha os votos de forma que ninguém consiga sequer entender o que tem naquele arquivo, e também há um processo de assinatura digital. A assinatura feita pela urna eletrônica, e somente por urnas eletrônicas essa assinatura é possível, para que qualquer tipo de adulteração no voto, ela seja imediatamente detectada. Então, se houver qualquer tipo de mudança no conteúdo dos votos durante a fase de transmissão, ele é simplesmente rejeitado o boletim de urna e nós precisamos transmitir um outro boletim íntegro. Durante a fase de totalização também há uma série de proteções que impedem que haja a mudança de votos. E como nós estamos falando algumas vezes já, nós temos essa situação da expedição do boletim de urna impresso, que é isso que permite que, além do partido político fazer sua própria contagem de votos e, às vezes, começar antes da Justiça Eleitoral fazer a divulgação do resultado, permite que depois qualquer cidadão, lembrando que o presidente de cada mesa receptora de votos, ele tem a sua cópia do boletim de urna. Os fiscais que estavam presentes no encerramento da votação podem ter sua cópia. Uma cópia fica fixada no local de votação e no cartório eleitoral nós temos cópias também que estão disponíveis para as pessoas irem lá e pedirem para conferir. Esse material ele pode ser confrontado com a publicação dos boletins de urna na internet. A Justiça Eleitoral pega o resultado, sessão por sessão que chegou para a totalização, e publica esse resultado na internet, de forma que as pessoas podem confrontar o boletim que está na sua mão com o resultado que foi publicado. Então, qualquer tipo de adulteração no resultado seria pega ou numa auditoria interna dentro dos sistemas do TSE, que pode ser feita pelo TSE ou por qualquer interessado, vendo que os dados parciais que chegaram não batem com o resultado final que chegou, ou tivesse sido propagado algum tipo de fraude, que modifica toda a cadeia de dados dentro da Justiça Federal para que essa auditoria interna não pudesse pegar. Isso certamente seria pego por essa confrontação dos boletins de urna que estão na mão das pessoas com o resultado publicado na internet. Então, dessa forma, a gente tem uma impossibilidade absoluta de que o voto seja alterado durante o processo. E o que nos espanta é que muitas vezes as pessoas reproduzem a fala de que a fase de totalização ela pode ter fraude. Nós chegamos a ver manifestações do presidente da República dizendo que houve fraude na eleição, e nós sabemos que essa fraude apontada por ele seria na fase de totalização, uma fase que absolutamente é impossível isso acontecer. Né? E muitas vezes se fala de implantação do voto impresso para mitigar essa fraude, mas seria mais ou menos que nem quando digamos que nós desconfiássemos das balanças que pesam o arroz que nós compramos e decidíssemos que, em vez de pesar os sacos de arroz e comprar 1 quilo de arroz, nós chegaríamos no caixa do supermercado e contaríamos os grãos, para ver se o número de grãos é compatível com o peso que consta na embalagem. Então, adotar o voto impresso para a substituição do boletim de urna é mais ou menos fazer isso. E, Alexandre, falando especificamente da área do direito, existem argumentos jurídicos que podem forçar a volta do voto impresso no Brasil, mecanismos jurídicos que possam forçar essa volta, ou o senhor tem ciência de algum projeto que esteja tramitando com base em argumentos jurídicos para que se solicite essa volta do voto impresso no país? Matheus, o principal argumento jurídico hoje é a ausência, a suposta ausência de auditoria do voto, e eles fazem uma comparação com sistemas mundiais que pregam, eles defendem que tem que haver essa auditoria por meio de voto impresso, então a defesa principal é nesse sentido. Então a proposta de emenda constitucional que a gente tem hoje tramitando é no sentido de garantir auditoria e transparência ao voto eletrônico no Brasil, e essa implementação por meio de uma alteração na Constituição, determinando que o voto seja impresso. O que a gente precisa pensar, Matheus, é que isso já aconteceu no passado, já houve decisões do próprio Congresso Nacional determinando que o voto deveria ser impresso, e por 3 vezes essa discussão aconteceu e por 3 vezes ela caiu por terra. Algumas vezes em razão de vetos presidenciais, outras vezes inclusive por decisão da Suprema Corte Brasileira, dizendo que aquela alteração pela implementação do voto impresso violaria o sigilo do voto. Matheus, é importante nesse momento a gente parar para fazer um esclarecimento. Muita gente pensa assim: o STF não entendeu a ideia do voto impresso porque eles acham que a gente vai imprimir o voto e cada pessoa vai levar o seu recibo, vai levar o seu canhoto. Será que o STF não leu a proposta?
porque na verdade ninguém vai sair com um canhoto, ninguém vai sair com o recibo do voto. Então não faz sentido o STF dizer que vai gerar a quebra do sigilo do voto. Na verdade, o que acontece é que nas experiências que nós tivemos com votos impressos, toda vez que o equipamento ele se danificava, ele travava, ele gerava qualquer tipo de problema mecânico, algum técnico ou os mesários tinham que se aproximar do equipamento e se deparavam com o voto daquele cidadão, daquele eleitor, impresso, preso à impressora. Nesse momento, exatamente naquele momento acontecia a quebra do sigilo do voto. E como a gente não precisa, para que haja quebra de sigilo, eu não tenho que ter a quebra de milhares de pessoas. Basta a quebra de um sigilo de uma pessoa, é o suficiente para de alguma forma prejudicar o pleito como um todo. Então, em razão dessa possibilidade de problemas técnicos em impressoras que quebrassem o sigilo do voto, o STF entendeu que a impressão de voto ela viola um dos princípios integrantes do sistema eletrônico de votação, qual seja mais uma vez o sigilo do voto, e por essa razão seria inconstitucional. Então tem toda essa discussão. E aí eles vão dizer que, uma vez que o voto, nós temos como cláusula pétrea, eu até brinco com os alunos para eles guardarem, SPDU, o voto ele é secreto, periódico, direto e universal. Então secreto é a primeira característica do voto. Qualquer quebra no segredo, no sigilo do voto, já gerou uma violação à nossa Constituição. Então qualquer possibilidade nesse sentido vai fazer com que o projeto de lei, mesmo que seja uma proposta de emenda à Constituição, ela é passível de análise de regularidade perante o STF. Então, mais uma vez, se for aprovado, a Justiça Eleitoral obrigatoriamente teria que cumprir essa legislação, mas isso não impede que o STF diga que aquela lei, aquela emenda constitucional é inconstitucional e simplesmente afaste a obrigatoriedade de implementação de um voto impresso no Brasil. E, Alexandre, levando em conta essas falhas da tecnologia que acontecem, como o senhor mesmo utilizou o exemplo da quebra do sigilo no momento da impressão do voto, a simples implementação da urna eletrônica por si só, de um processo eletrônico, ela dificulta ou facilita o questionamento com argumentos jurídicos quanto à validade dos votos? Bom, se a gente parar para comparar todo o procedimento eleitoral que nós tivemos nos últimos 300 anos e comparar de 96 em diante, é um salto gigantesco. Os historiadores, como José Murilo de Carvalho, Walter Costa Porto, todos eles demonstram as inúmeras formas de violação do voto, do sigilo do voto, da vontade de votar. Então tudo isso sempre foi comum no Brasil ser violado. O Rio Grande do Sul é um grande exemplo, porque nós sabemos que durante as eleições de Getúlio Vargas, naquele tempo era possível você se eleger, você se lançar candidato por mais de um estado. Naquele tempo ele foi eleito em 7 estados como deputado federal e em 2 estados como senador. E no Rio Grande do Sul, que tínhamos alguma coisa em torno de 80 mil eleitores, ele conseguiu 120 mil votos. Então as fraudes eram corriqueiras, eram extremamente comuns. Quando nós implementamos o sistema eletrônico de votação, isso se reduz de forma drástica e resolve vários outros problemas, como por exemplo a anulabilidade ou a anulação dos votos. As pessoas que votavam em cédulas eleitorais, muitas vezes com a caligrafia ruim, escreviam um número que facilmente era transformado em outro. Quando alguém colocava um 3, esse 3 virava um 9. Quando alguém colocava um 1, esse 1 virava um 7. Então, eram muito comuns a todas as possibilidades de fraudes. Com a implementação de um sistema eleitoral que recebe votos de forma eletrônica, isso tudo deixou de existir. Só que um componente que não mudou é talvez a frustração dos candidatos que concorrem e, ao serem derrotados, questionam o sistema. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Nós sempre tivemos pessoas que diziam, eu perdi porque foi fraudada as eleições. Eles não aceitam a derrota e desde 1910, quando tivemos a famosa eleição entre a espada e a pena, quando Rui Barbosa perdeu, assim, com uma diferença gigantesca do seu oponente, e ele, ao ser derrotado também, alegou isso. Só que naquela situação realmente era verdade, porque as fraudes foram absurdas. Só que agora, com todo um sistema que pode ser verificado há 7 meses antes do processo, pode ser acompanhado, pode ser auditado o tempo todo, a argumentação que eles vão trazer é, embora haja auditoria prevista em lei, eles não me deixam auditar. E aí o que me causa espécie é que essas pessoas brigam fervorosamente pela impressão do voto, mas essas mesmas pessoas elas não brigam fervorosamente pelo cumprimento da legislação, quando a legislação diz que eles devem ser os fiscais, mas eles argumentam que o TSE não os deixa fiscalizar.
Se o TSE não deixa, por que não exercer essa mesma pressão por uma liberdade fiscalizatória do processo? Aumentar os prazos, permitir a leitura do código-fonte, permitir rodar programas prioritários ou personalizados para verificação da identidade, da autenticidade do software no começo e no fim. Tem várias possibilidades juridicamente possíveis e que ninguém utiliza. Por isso eu digo, mais uma vez, simplesmente politizar a discussão da urna, e ela virou uma ferramenta para os novos derrotados que vão sempre argumentar, e às vezes até em preparação a uma eleição vindoura, dizendo: se eu perder, tenham certeza, é porque foi fraudado. Então a gente tem uma situação bem difícil de lidar, e para 2022 talvez a gente tenha as eleições mais difíceis desde 1910. Perfeito, obrigado, Alexandre. A gente se encaminha para o final do nosso programa, mas antes do nosso encerramento, eu gostaria de perguntar para o Daniel como funciona para o cidadão comum o acesso a esse sistema de conferência, o processo de auditoria dos votos no Brasil após as votações. Matheus, a conferência do pós-eleição, como falei antes, ela se baseia no boletim de urna impresso, né? Então, na sessão eleitoral nós temos a expedição do boletim de urna. O cidadão que está presente no local de votação no momento do encerramento, ou que vai no local de votação depois do encerramento da votação, ele tem como, se ele estiver no local na hora do encerramento, ele tem como pedir uma cópia do boletim de urna. Os boletins de urna também têm uma característica, que é um QR Code ao final do documento, um ou mais QR Codes, que podem ser fotografados com um dispositivo celular. Então, a Justiça Eleitoral disponibiliza o seu aplicativo de captura de boletins de urna, mas a plataforma de captura ela é aberta, qualquer interessado pode desenvolver o seu programa de captura, se acha que o programa da Justiça Eleitoral pode, por algum motivo, não ser confiável. É possível que outros desenvolvam seus programas. Então, o boletim de urna é capturado para que depois a pessoa fique com esse boletim de urna no seu celular e pode, 2 dias depois da eleição, conferir no site do TSE se o resultado daquela sessão que ele capturou o boletim de urna confere com o resultado publicado. Também é possível que as pessoas vão ao cartório eleitoral depois da eleição para verificar mais boletins de urnas e fazer essa conferência para ver se não houve nenhum tipo de adulteração nesse resultado, né? Toda essa fase, então, ela é imune hoje a qualquer tipo de modificação por conta desse boletim. O que nos traz preocupação, e realmente o ponto de maior preocupação na implementação do voto impresso, é que quando acaba uma eleição, nós passamos a ter conectada a uma impressora que tem votos ali dentro. E é necessário que esse dispositivo seja seguro e que impeça a troca dos votos dentro dele. E se nós não conseguirmos implementar um mecanismo seguro o suficiente, é possível que as pessoas troquem os votos. E aí pensemos numa eleição, nós tivemos uma situação alguns anos atrás, que em Santa Catarina, uma urna apresentou defeito, uma situação raríssima, onde se perde votos numa eleição, mas aconteceu. Uma urna acabou apresentando defeito, se perdeu a votação até determinado momento daquele dia de votação naquela urna. Aquela urna, ela era a urna de uma sessão, de um local de votação, onde um determinado candidato tinha muitos votos. Todos os dados demonstram que se aquela urna tivesse tido aqueles votos apurados, aquele candidato provavelmente teria se eleito para deputado estadual naquela eleição. E acabou perdendo a vaga para deputado porque uma urna apresentou defeito. Uma situação raríssima que infelizmente aconteceu lá naquela situação. Agora, se nós temos o voto impresso, basta eu saber que determinada urna eletrônica é a zona da mata de um determinado candidato para tentar alterar os votos daquela urna, os votos impressos daquela urna, e se nós não tivermos um mecanismo muito seguro de proteção para isso, isso pode ser possível, e pedir a recontagem daqueles votos. E a partir desse momento, diante de uma divergência significativa de votos, a decisão pode acabar sendo de votos, que teoricamente se evita uma fraude fazendo essa anulação, mas na verdade está fazendo uma fraude por meio dessa anulação. E desenvolver um dispositivo seguro o suficiente para isso não é trivial. Do ponto de vista de engenharia, é um projeto muito complexo e que nós não temos garantia nenhuma hoje que o produto que nós obteremos no futuro, ele realmente é imune a fraudes. A gente vê como acontece com sistemas cibernéticos que são desenvolvidos, toda hora aparecem vulnerabilidades em sistemas que não eram previstas por quem desenvolveu o sistema. Nós temos carros que são submetidos a recall
por problemas de produção, e pode acontecer isso também com esse dispositivo de segurança da urna eletrônica que visa impedir a troca de votos. Então essa é uma situação muito complexa, que não tem como a Justiça Eleitoral simplesmente dizer que vai resolver o problema. Então quem propõe o voto impresso tem que compreender isso, e as pessoas que dizem eu quero o voto impresso têm que compreender que está colocando esse risco no processo eleitoral. O risco que não há hoje. Nós temos uma situação que depois da eleição acabou a eleição. O ex-presidente Trump chegou a ligar para o governador da Geórgia pedindo para ver se ele conseguia mais alguns votos, semanas depois da eleição. Certamente esses votos não seriam obtidos por meio do processo eletrônico, mas sim por algum tipo de fraude no processo de um sistema de votação eletrônica, de impressão do voto, e ali se produzia algum tipo de fraude. Não seria no sistema eletrônico, mas essa fraude, que é impensável no sistema brasileiro, seria produzida ali. Né? Então essa é a preocupação que nós temos. A guarda desses votos após a eleição é o que pode realmente trazer muitos riscos ao processo eleitoral, e quem acha que está fazendo uma evolução pode, na verdade, estar propondo uma grande involução no nosso sistema. Agora, para finalizarmos, Alexandre, eu te pergunto de uma maneira bem simples e objetiva, por gentileza, a urna eletrônica, o processo eleitoral do Brasil é confiável? Matheus, eu confio no sistema eleitoral brasileiro, no processo eletrônico de votação, sim. Nós temos diversas fases de fiscalização que infelizmente não são verificadas. Se nós implementarmos hoje um voto impresso no Brasil, o que nós teremos como consequência, em especial, vai ser uma enorme judicialização das eleições brasileiras, que hoje tem como resultado, 24 horas depois, temos como resultado o nosso candidato, o nosso representante. A partir de então, teremos longos meses de discussão jurídica, porque olha, deixa eu só repetir uma pequena fala do Daniel Vobeto no comecinho da nossa conversa, quando ele disse que 115 mil pessoas tentaram votar 17 no cargo de governador, quando só havia 17 no cargo de presidente. Imaginem que essas pessoas realizaram os votos na urna eletrônica, no final clicaram para confirmar e verificaram a impressão do voto. Na impressão, como ele fez confusão no processo, na impressão apareceria governador, voto nulo. E ele pensaria, mas não, eu votei, eu não anulei o voto em momento algum, divergência. Começaria a chamar a atenção dos fiscais, dos mesários, e diria que há divergência. No caso do Rio Grande do Sul, 115 mil pessoas diriam que houve divergência e que realmente há fraude no sistema eleitoral brasileiro, quando na verdade foi desconhecimento ou inabilidade deles. Então isso por si só já seria motivo para impugnação daquela urna eletrônica, verificação, recontagem, e tem um problema. Não há nenhuma contagem que resolveria este problema, porque o voto é secreto. Ninguém viu o que ele digitou no voto para governador. A gente só tem que confiar na fala do eleitor. Eu votei para governador sim, mas na impressão saiu nulo, tem fraude nessa urna, quando na verdade era um equívoco do eleitor. Então a gente precisa pensar, inclusive do ponto de vista judicial, quando houver divergência, vamos confiar naquilo que está no sistema, no registro digital de voto que mostra exatamente o que ele teclou, ou vamos confiar na impressão. A gente tem que confiar em alguma coisa. Então, do ponto de vista judicial, isso é extremamente complexo. Então, tenho certeza, o sistema eleitoral hoje ele é confiável e qualquer tipo de impressão, embora seja tida como panaceia, só vai trazer mais problemas. Com isso, nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço aos nossos especiais convidados, o Daniel Vobeto, que é secretário de Informação do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e também ao Alexandre Basílio, especialista em Direito Eleitoral e também especialista em Direito Digital. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.